Desde sexta-feira, nós estamos vivendo momentos muito especiais aqui na casa do Senhor. Na sexta-feira, na reunião de oração, nós estávamos aqui lembrando aos irmãos que todos os dias de manhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui orando, todos os dias. E Deus abençoe todos que têm vindo orar conosco, porque tem sido uma grande bênção de Deus. Quem tem vindo aqui, com certeza, tem visto, tem contemplado aquilo que Deus está fazendo entre nós. A sexta-feira foi diferente, porque minha voz está um pouco rouca, e eu acho que só depois do jogo que deve voltar ao normal. Eu estava aqui na igreja e deu às 7h25, por aí quase 7h30, e não tinha chegado ninguém. Aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir cantar, então eu vou fazer diferente, eu vou orar. Dobrei o joelho para orar. Quando a gente terminou a oração era 8h40, né, irmãos? Vocês estavam aqui, era 8h40. 1h e tantos minutos passou assim que nem vi. E aí a missionária Gilene estava aqui. Ela veio para se despedir da igreja, e privilegiados são aqueles que puderam estar aqui para poder se despedir dela e também ver o que Deus fez, porque eu vi uma ação sobrenatural de Deus na vida daquela mulher. Porque o que aconteceu sexta-feira é indescritível. Não é isso, irmão Genito? Só quem estava aqui. Eu me senti assim como se a gente estivesse no céu por um momento e a glória de Deus desceu sobre aqueles que estavam aqui. E a gente, quando você deixa de orar, você deixa de viver esses momentos. Foi muito lindo. Não foi diferente também no dia de sábado. Tanto na sede social, Deus tem levantado uma equipe de homens, e esses homens têm sido tão fiéis, tão amorosos, e a gente tem visto o que Deus tem feito na vida deles, que nós ficamos mais ou menos umas 8 horas, vamos por das 8 até as 17, né? Não, 15h30, trabalhando, conversando, falando de Jesus. Chegamos aqui no ensaio do coral. Gente, quem estava no ensaio do coral aqui e viu a apresentação aqui, cá entre nós, foi celestial ou não foi celestial? Foi tremendo o que Deus fez, porque Deus nos visitou no ensaio do coral através da canção. E hoje pela manhã, o Espírito de Deus nos visitou de uma maneira tão especial, na escola bíblica, como já foi dito, mas depois também na ação de evangelismo e de louvor. Porque enquanto vocês cantavam, outros evangelizavam, outros oravam, a glória de Deus veio sobremaneira sobre todos vocês. E eu vou testemunhar só de um irmão, ele está aqui, que esse irmão, ele desceu toda a Zélia evangelizando, aí ele voltou, e esse irmão estava cansado, mas aí daqui a pouco ele falou, pastor, eu vou pegar mais um pouco de folheto e vou voltar de novo. O irmão voltou 1h da tarde evangelizando. Quando ele chegou aqui, a gente ainda brincou e falou, tragam água para o irmão, porque se ele subir a escada ele vai ter infarto, porque de tanto que o irmão trabalhou por Jesus. Como é maravilhoso servirmos a esse Deus. É a minha gratidão a Deus nesta noite. E se você puder, eu gostaria de pedir a você para ficar em pé por um minuto. Eu quero fazer com você uma oração de gratidão. Antes mesmo que eu pregue a palavra do Senhor, eu gostaria que você parasse por um momento e pensasse sobre a tua vida e o que Deus tem feito na tua vida. Quantos de vocês que estão aqui, que têm sido abençoados por Deus, o Senhor tem visitado vocês, tem feito coisas maravilhosas, e às vezes não lhe sobra tempo para agradecer ao Senhor? Eu gostaria, se a gente puder por um minuto, fecharmos os nossos olhos e começarmos a adorar a Deus em gratidão a Ele. Você pode fazer isso? Então comece nesse momento. Agora não é mais hora de andar no culto, agora é hora de adorar ao Senhor,
e de glorificar a Deus. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Eu creio que cada pessoa que está aqui nesta noite tem mais de um motivo para agradecer ao Senhor e para lhe dizer obrigado. Cada um de nós, Senhor, só por este ar que nós estamos respirando e pelo dom da vida, temos, Senhor, razões suficientes para te louvar. Mas como diz o salmista, Deus, o que eu posso dar ao Senhor em troca de todos os teus benefícios para comigo? Porque nada nesta vida, o ouro, a prata, as posições sociais, Deus, nada neste mundo pode, Senhor, substituir a tua graça que está derramada no coração de cada um de nós. Então, Senhor, com um coração muito agradecido, nós louvamos ao Senhor por todas as coisas neste momento. Só quem é grato a Deus aplauda o nome do Senhor Jesus e louve ao Senhor pelo que Ele é na tua vida. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13. Eu tenho uma palavra nesta noite que quero compartilhar com vocês, e creio que o Espírito do Senhor vai falar conosco, amém, irmãos? Mas enquanto você está procurando aí na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma confissão pastoral. Outro dia eu fui com o meu filho Aleph no cinema. Espero que vocês não me condenem por isso. Eu fui assistir o filme Pantera Negra no cinema e gostei do filme. Tem muitas teologias, um filme muito interessante para quem gosta de fazer aplicações ao cotidiano. O filme dura mais de 2 horas, não é isso, gente? Quem assistiu Pantera Negra aqui? Ah, tá vendo? Eu não sou único, então vocês vão ter que perdoar eles também. Mais de 2 horas. E o interessante é que ninguém saiu do lugar enquanto assistia o Pantera Negra. Todo mundo ligado na tela, silêncio absoluto. E quando terminou o filme, eu falei para o meu filho: vamos embora. Ele falou: não, pai, ainda tem as cenas. E a gente ficou ouvindo aquela música que nunca cabe, aquele monte de letrinhas aparecendo na tela. Eu: vamos embora, Aleph. Calma, pai, ainda tem a cena. Aí passou a cena. Falei: agora vamos? Não, tem mais uma. E a gente ficou quietinho ali. Gente, eu estava vendo Pantera Negra. Hoje à noite eu não vim aqui para ver Pantera Negra. E também não estou no cinema. Eu estou no templo de Deus. E eu vim aqui para adorar aquele que é Senhor sobre todos, Jesus Cristo. Eu acho que Ele merece alguma coisa. E se esta palma foi para Ele, tem que ser forte, porque Ele merece. Ouçam o que o Espírito de Deus diz para a igreja. Aquele, ou melhor, portanto, agora, existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Podem tomar assento, queridos irmãos. Deus colocou esta palavra no meu coração nesta semana, enquanto nós estávamos orando aqui pela manhã. E eu comecei a meditar nesta palavra. E quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver que Paulo, ele vai dedicar um capítulo da sua carta à igreja aos Coríntios para falar sobre o amor. E ele vai descrever algumas características do amor que Deus espera que nós, que somos cristãos, tenham. Paulo vai dizer que mais importante do que os dons espirituais, os dons ministeriais, mais importante do que qualquer outra coisa na vida cristã, estão 3 coisas. 3: a fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas são insubstituíveis.
Mas a maior delas, Paulo diz que é o amor. Sobre a fé, qual que é a fé que agrada a Deus? A fé que Paulo está falando. Eu penso que Paulo está falando aqui da fé para a salvação. Paulo não está falando daquela fé do pensamento positivo, das conquistas materiais. Não é aquela fé de determinar, de tomar posse, nada disso. Paulo está falando aqui de uma fé que está relacionada à obediência total e restrita à palavra de Deus, ou seja, a fé salvadora. Se você não tiver esta fé para ser salvo, não adianta nada ter as outras coisas. Aí Paulo fala sobre a esperança. E a verdade é que a gente vive num mundo de pessoas imediatistas. Gente, eu não sei se eu estou criando um novo jargão ou se já existe, mas eu estava meditando nesta palavra e pensando que a gente vive, eu vou americanizar um pouco aqui a pregação, a geração do fast blessing. O que é o fast blessing? Bênção rápida, bênção imediata. Nós vivemos uma geração de cristãos onde tudo que a gente quer para agora. Quer ver um exemplo de pregações? Deus está te dando agora, receba. Você já ouviu isso? Deus está fazendo agora, receba agora. Parece que a nossa geração, ela se encanta, né? Ela se maravilha quando as coisas acontecem de imediato. Mas Paulo está falando aqui que ser cristão, ter uma vida cristã, exige de nós uma coisa chamada esperança. Se você puder, diga para o irmão que está ao teu lado: nem tudo vem na hora que você quer. Diga para ele: tem que ter esperança. Ou seja, o fast blessing, ou a bênção rápida, imediata, ela nem sempre funciona quando o assunto é reino de Deus. E Paulo diz que a gente precisa ter também esperança. Mas eu não quero nesta noite falar de fé e não quero falar de esperança. Eu quero falar sobre o amor. O amor que agrada a Deus. O amor que o nosso dicionário português e também dicionário bíblico define como a demonstração de afeição a Deus e ao próximo. Amor significa desejo de estar junto de alguém, amizade, devoção, zelo, cuidado, inclinação da alma e do coração, paixão ou uma inclinação exclusiva em favor de alguém ou para alguém. Nós não vamos nesta pregação estabelecer nenhum tratado novo sobre o amor com base nesse texto. Mas a verdade, queridos, e é isso que eu quero falar com vocês, é sobre o tipo de amor que Deus requer de cada um de nós em relação a algumas situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Qual é o amor que Deus quer de nós em relação à igreja? Qual é o amor que Deus quer de nós em relação a nós mesmos? Qual é o amor que Deus exige de nós em relação à nossa família? Qual é o amor que Deus exige de nós em relação aos nossos irmãos na fé e em relação a todas as pessoas? Mas para começar, nós precisamos primeiro lembrar o que a Bíblia fala sobre o amor, lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Um jovem conhecedor da lei e praticante da lei, ele vai ter com Jesus, e assim como este jovem, os discípulos de Jesus também conheciam e sabiam de cor qual era o tipo de amor que Deus requer de cada um de nós. Esse amor deve compreender 4 coisas. Primeiro, a nossa mente. Segundo, o nosso coração. Terceiro, o nosso corpo. E por fim, a nossa alma.
Jesus disse assim, ou melhor, o homem respondendo para Jesus, citou a lei dizendo: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, fala de sentimento, com toda a alma, fala da sua vida, existência física, natural, com todas as suas forças, fala da vontade, do desejo, e por fim, com toda a mente, que fala do raciocínio. Este é o amor que Deus exige de cada um de nós. E o mesmo amor que nós devemos ter em relação a Deus, deve também se refletir nos demais relacionamentos que nós temos no dia a dia. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo de organizações. Nós vivemos dentro de um sistema de governo estabelecido pelo próprio Deus, onde muitas vezes eu vejo pessoas declarando o amor cristão, mas ao mesmo tempo julgando e criticando pessoas quando não compreendemos o amor das pessoas. Muitas vezes nós vemos pessoas que dizem amar, estabelecer pontos de vista divergentes sobre o amor, a confundir o amor que Deus quer de cada um de nós com o preconceito, com o ódio, com a discriminação, com a inveja, com a vingança, em total desarmonia a palavra de Deus. A gente diz que ama, mas somos preconceituosos. A gente diz que ama, mas muitas vezes o nosso amor nada mais é do que o ódio disfarçado. Nós falamos que amamos, mas muitas vezes somos tomados pela discriminação. Nós temos inveja um do outro. A gente diz que ama, mas muitas vezes o nosso prazer é maior quando vemos alguém sofrendo uma queda do que quando vimos alguém se levantando. Às vezes a gente diz que ama, mas estamos carregados de um sentimento chamado vingança. E quantos de nós que nas nossas orações vamos orar e sob pretexto de estar colocando alguém nas mãos de Deus, na verdade a gente está manifestando através das nossas orações um sentimento de vingança que nutrimos pelo outro. E aí a gente ora e fala assim: Deus, eu estou colocando fulano nas tuas mãos, Senhor, queima ele. Esse é o amor que nós dizemos que temos uns pelos outros. Qual é o amor que Deus quer que a gente tenha pela igreja? Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você ama a sua igreja? Antes que você me diga assim: ah, pastor, eu amo. Eu não estou falando da igreja mística. Eu não estou falando daquela igreja que é um organismo vivo, da igreja universal, invisível, a igreja constituída por todos os povos de todos os cantos da terra, que um dia Jesus vai chamar e esta igreja vai se reunir no céu. Não é dessa igreja que eu estou falando. Eu estou falando da igreja física, da igreja visível, institucional. Eu estou falando da organização que também é estabelecida e criada por Deus, para que as pessoas possam se reunir, como numa noite de hoje, e a gente possa declarar como salmista: como é bom quando estamos reunidos, como se todos fossem irmãos. E se você estiver ao lado do irmão aí, aplauda o Senhor pela vida do teu irmão. É desta igreja que eu estou falando. A igreja que muitas vezes está abandonada institucionalmente por aqueles que congregam nela. A igreja que muitas vezes é criticada abertamente em sua estrutura e desprezada por aqueles que se assentam nos seus bancos dizendo que vieram cultuar a Deus. Nos dias do profeta Ageu, lá no capítulo 1, versículo 4 até versículo 8, o Senhor vai chamar a atenção dos filhos de Israel. E sabe por quê, queridos? Porque as pessoas estavam tão preocupadas com a sua vida material,
que elas esqueceram do templo do Senhor. E aí o profeta 2 vezes, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer assim: pense bem no que tem acontecido com vocês. Ele vai repetir isso no versículo 5, e depois no versículo 7 ele vai falar de novo: pensem bem no que tem acontecido com vocês, porque é hora de vocês construírem um novo templo para o Senhor. Quando a gente fala desta igreja, que é esta igreja física, a igreja que nós vimos, eu chego à conclusão que congregar nela não é fácil para nenhum de nós. Vocês concordam comigo? Ainda mais num dia de verão como esse, numa noite quente como esta. Mas eu sonho com o dia que esta igreja vai ter ar condicionado, e quando nós entrarmos aqui, você vai falar assim: pastor, dá para aumentar um pouco porque está muito frio? Vamos voltar para a pregação. Queridos, congregar numa igreja não é fácil. Conviver entre os cristãos não é fácil. Mas nós precisamos entender primeiro que cristianismo não é uma religião de isolamento. Cristianismo não é uma religião solitária. Não se constrói comunhão sem participação. Não se constrói comunhão sem pessoas. Não existe igreja física e visível se não tiver pessoas. Por isso que eu venho aqui de manhã orar com vocês, com alguns irmãos, e a gente sempre começa a oração dizendo assim: Deus, obrigado pela igreja. Porque se não tiver o físico, se não tiver o ajuntamento, se nós caminharmos isoladamente, nós não estamos vivendo na prática o cristianismo que Deus quer da igreja. Congregar é um exercício. Eu vou citar isso aqui, se você quiser. Isso aqui é uma frase do pastor Aguinaldo. Você não vai encontrar isso nos seus livros, nas suas enciclopédias de teologia. Congregar é o exercício preparatório para o que a eternidade nos reserva. É aqui que a gente aprende como vai ser no céu. Hebreus capítulo 10, versículo 24 até o 25. Quando eu estou congregando, lá diz: pensamos uns nos outros, ajudamos uns aos outros a ter amor, fazemos o bem, não abandonamos as nossas reuniões, e pelo contrário, animamos-nos uns aos outros, e ainda mais agora, quando eu vejo que o dia está chegando. A igreja física, queridos, ela é um templo que representa um templo maior, que está sendo construído por Deus na eternidade para reunir toda a igreja. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Lá diz que por isso é que estas pessoas estão em pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Aonde? No seu templo, no templo de Deus. O salmista, quando ele fala do templo, quando ele fala do aspecto físico da igreja, ou do templo do Senhor, ele diz assim no Salmo 26, versículo 8: ó Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está a tua glória. No 84, ele diz: eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Quando Jesus entrou no templo, Jesus um dia foi visitar o templo. Graças a Deus por esta igreja, que Jesus pode ficar aqui o tempo que ele quiser, amém, irmãos? Porque ele não vai encontrar o que ele encontrou aqui nessa passagem de João capítulo 2, versículo 17. Jesus resolveu ir no templo. E quando Jesus chegou no templo, o que Jesus vai encontrar no templo? Mercadores, negociantes. As pessoas ocuparam as dependências do templo, estabelecendo mesas e mais mesas, e fazendo negócios, e vendendo animais de sacrifícios, e alguns emprestando dinheiro, agiotagem dentro do templo. E aquelas coisas acontecendo. De repente Jesus entra dentro do templo, e ele vê tudo aquilo. No versículo 17, Jesus expulsa todas aquelas pessoas de dentro do templo. Ele tira, e ele faz citação ao Salmo 69, versículo 9, quando ele diz assim: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Que casa é esta que Jesus está falando? Era do templo físico. O que Jesus estava querendo dizer? Que o amor que ele tinha pelo templo físico queimava dentro dele como fogo. E aí eu te pergunto mais uma vez nesta noite: você ama a tua igreja?
Você ama a tua igreja? O templo, queridos, escutem isso, não foi constituído por Deus para ser um teatro. A igreja não foi constituída por Deus, estou falando da igreja física, para ser uma casa de shows. A igreja não foi constituída por Deus para ser palco, palanque para políticos corruptos que ocupam o tempo que deveria ser dedicado à adoração a Deus para vender as suas mentiras e ilusões ao povo. O templo não foi constituído por Deus para endeusar o ego das pessoas. Qual é a finalidade do templo, queridos? A Bíblia diz: reunir pessoas para a prática da comunhão cristã e da adoração coletiva a Deus. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Porque alguns cantam salmos, citam salmos, outros cantam hinos, outros oram, outros pregam, todos somos edificados, e na comunhão com Deus nós crescemos na graça e no temor ao Senhor. É para isso que existe o templo. E nós devemos demonstrar amor por esse lugar que representa para nós nesta vida o que a eternidade nos reserva. Esta igreja, este templo aqui nada mais é do que um cantinho, um pedacinho do céu, daquilo que está reservado pelo Senhor na eternidade. E um dia vamos nos reunir com os demais cristãos de toda a terra para estarmos num grande culto, no grande templo da eternidade. Segundo, qual é o amor que Deus exige de nós em relação à nossa própria vida? Eu estava pensando nesta palavra e me veio uma pergunta: como podemos declarar que amamos a Deus se não somos capazes de amar a nossa própria vida? A Bíblia diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas que estão se drogando, as pessoas que estão se prostituindo, as pessoas que estão desonrando e violentando os seus próprios corpos, não são capazes de amar a si mesmo. A Bíblia diz que a pessoa que ama o seu próprio corpo, ele cuida dele e alimenta o seu corpo para que tenha saúde. Quando nós violamos este corpo, quando nós violamos os nossos sentimentos, quando nós desprezamos os nossos sentimentos, nós não estamos declarando amor pelo nosso próprio corpo. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, Jesus estava falando com os discípulos, e algumas pessoas estavam muito preocupadas por causa das influências que eles viviam, por causa dos problemas sociais e econômicos daquela época. E aí Jesus volta para aquelas pessoas e diz assim para eles: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não se esquece dos passarinhos. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Aí Jesus diz assim: não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O teu valor, querido, é muito maior do que esses passarinhos que ficam voando por aí. Você tem valor aos olhos de Deus. O amor à própria vida não significa buscar os interesses pessoais egoístas. Mas lá em Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37, Jesus diz assim: que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Pois não há nada que poderá fazer para pagar, para ter de volta essa vida. Você é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. Dê valor à tua vida. Ame a tua vida, ame a tua saúde. Ame o corpo que Deus te deu, ame a inteligência que Deus te deu, ame a vida que Deus te deu. Não destrua a tua vida. Não acabe com a tua vida. Não acabe com os teus sentimentos, com a tua honra. Não deixe que o mundo roube a tua moral. Salmos capítulo 8, versículo 3 até o versículo 6. Nós somos tão preciosos aos olhos de Deus
que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, mas essa declaração que eu vou fazer para vocês, ela cabe até uma tese, uma discussão de uma tese teológica. Mas Deus nos fez tão especiais, mas tão especiais, que em todo o universo nós só somos inferiores ao próprio Deus. Você vai dizer para mim, pastor, tem certeza disso? Tenho. Olha o que a Bíblia diz. Quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua, para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, versículo 5, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Nenhum outro ser no universo está acima de você, ser humano. Você é tão precioso aos olhos de Deus, que o salmista diz: Deus o fez somente inferior ao próprio Deus, e lhe deste a glória e a honra de um rei, poder sobre tudo o que criaste. Você tem o poder e domínio sobre a natureza, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Você é especial, porque você é importante, você é grande aos olhos de Deus e de todo o universo. Terceiro amor que Deus quer que a gente tenha, o amor pela família. Hoje de manhã nós estávamos aqui no culto dominical, que culto abençoado. Nós falamos um pouco sobre a família, relacionamento de pais e de filhos. Se alguém puder me ajudar com as criancinhas aí para reduzir o volume. A família cristã, ela deve ser um exemplo de amabilidade para as demais pessoas. Escutem o que eu vou lhes dizer, queridos. Não dá para aceitar uma família que se diz cristã, um lar que se diz cristão, cheio de brigas, de xingamentos, de confusões, de acusações, de agressões, de gritarias. Não dá para aceitar. Se verdadeiramente nós temos o amor, não adianta a gente pousar de bonzinho dentro da igreja com os irmãos, se dentro dos nossos lares está havendo essas coisas, brigas, xingamentos, confusões, agressões e gritaria. Deus quer esposos, Efésios capítulo 5, 33, que os homens sejam capazes de amar suas esposas, que as esposas sejam capazes de respeitar o marido. Isso é um lar cristão. Deus quer que, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que a gente demonstre o cuidado que temos pela nossa família, porque ele expressa o amor de Deus em nós. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Se nós não tivermos o verdadeiro amor, o amor que Deus quer de nós, é o amor que nos leva a amar a nossa família, amar os nossos parentes. Se nós não conseguimos nutrir esse sentimento por aqueles que são sangue do nosso sangue, se nós não somos capazes de ter esse sentimento pelas pessoas, nós estamos negando a fé e estamos sendo pior do que aqueles que estão no mundo. Uma família alicerçada no amor, ela deve viver sempre em harmonia. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Os filhos amam os pais, obedecem os pais, respeitam os pais, porque sabem que esse é um mandamento com promessa. E os pais não tratam os filhos com ira, pelo contrário, ensinam os filhos com disciplina e com ensinamentos cristãos. Qual é o amor que Deus quer que a gente tenha? Eu preciso adiantar essa mensagem, porque a última parte é melhor de todas. O amor aos irmãos na fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama o teu irmão em Cristo? Você ama mesmo? Se eu te pedir para você dar um abraço na pessoa que está do teu lado agora, você é capaz de fazer isso? E dizer para ele: I love you, eu te amo? Sem preconceito, com amor.
Eu quero voltar para a palavra de Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24, o escritor aos Hebreus diz assim: pensemos uns nos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem pensado no teu irmão? Quando você dobra os joelhos para orar, os teus irmãos, as irmãs, a igreja, aqueles que congregam contigo, costumam ouvir a sua mente? Pensem uns nos outros, a ajudarem, a fim de ajudarmos todos a terem o que? Mais amor. Porque quando eu penso em vocês, quando vocês pensam em mim, quando nós pensamos uns nos outros, nós aprendemos a ter mais amor uns pelos outros. Como é lindo quando nós estamos orando ao Senhor e de repente a gente ouve um outro irmão orando e diz assim: Senhor, abençoa fulano de tal. É maravilhoso, porque isso expressa o amor. E o Espírito de Deus diz: veja como que meu filho, como que a minha filha ama o outro irmão. Queridos, Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15, nos ensina que o que nos torna diferente de uma associação de moradores de bairro, o que torna esta igreja diferente de uma associação de torcedores da Fiel, o que torna esta igreja diferente de um partido político, é o amor que cada um de nós tem e expressa pelos outros. Se não houver amor na igreja, de um irmão para com outro irmão, se a igreja não for capaz de expressar esse amor, nós somos apenas uma associação dita cristã evangélica e não somos nada mais do que isso. Mas nós de fato só seremos a igreja que Deus quer se nós somos capazes, como Jesus disse lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Porque se vocês tiverem amor uns pelos outros, o mundo todos saberão que vocês são os meus discípulos. As pessoas só vão identificar esta igreja como sendo uma igreja séria, como sendo uma igreja de Cristo, como sendo uma igreja verdadeira, se as pessoas que entrarem aqui conseguirem enxergar em cada um de nós o amor de Deus derramado em nossos corações. Se não tiver amor, não é igreja. Gálatas 5, 13 a 15, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Não, pregador, você está equivocado. Não estou equivocado, é a Bíblia quem diz que o verdadeiro amor faça com que a gente sirva aos outros, uns aos outros. Ame aos outros como você ama a você mesmo. E ele termina no versículo 15, como eu gosto desse versículo, porque Paulo fala que se não tiver o amor na igreja, olha o que Paulo diz: nós vamos ser como os animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros e até mesmo se matando uns aos outros. Mas quando tem o amor, o mundo olha para a igreja e fala: Jesus está naquela igreja, Jesus está presente no meio daquele povo. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10: o amor de vocês não seja fingido. Odeiem aquilo que é mal, sigam o que é bom, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Em quinto lugar, o amor que Deus quer que a gente tenha, o amor pelas pessoas. Porque eu disse que essa parte é a mais importante, porque foi onde o Espírito de Deus mais tocou em meu coração. Não foi sobre o amor institucional, o amor familiar, não foi sobre o amor entre cristãos. Não é sobre o amor que nós temos que ter por Deus, se nós o amamos, mas é o amor que a gente precisa ter pelas pessoas em geral. O segundo grande mandamento, segundo Lucas 10, 27, ame o seu próximo como a você mesmo. Qual é a pergunta clássica que todo mundo faz? Quem é o meu próximo? Quem seria o meu próximo? Vamos para a Bíblia, na passagem do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10. Jesus disse que um homem estava caminhando, ele estava indo, se não me engano, ele estava indo, acho que era de Jericó para Jerusalém, ou melhor, de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, este homem, ele sofre um assalto.
eles roubam aquele homem, tiram tudo que ele tinha, e como se não bastassem, os assaltantes ferem aquele homem mortalmente, deixam ele caído à beira da estrada. Imagine a cena. Jesus disse que aquele homem, ele foi despido, roubaram as roupas dele, ele foi agredido fisicamente, ele foi roubado e agora foi deixado à beira do caminho para morrer pelos ladrões. Aí Jesus disse que vem o primeiro representante da lei, que era o sacerdote. E o sacerdote, ele vem cheio de pompas, com aquelas vestes sacerdotais, que só de olhar para aquilo já dava arrepios. O homem com um negócio pendurado na testa, escrito santidade ao Senhor, um sininho, quase igual aqueles que, quem é do interior aqui, aquele sininho que coloca no pescoço da vaca. Então vem com o sininho, blim, 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 para cá, para dizer que era sacerdote. E o camarada vem com aquelas vestes, com aquelas túnicas e cheio de coisa. E Jesus disse que quando ele vê um homem que está caído à beira do caminho, está na Bíblia, ele estava na mesma calçada, do mesmo lado que aquele homem, mas quando ele vê que na frente dele tem alguém caído, tem alguém necessitado, tem alguém morrendo, o que o sacerdote faz? Ele atravessa e passa do outro lado. Jesus disse que ele nem sequer olha para o homem que estava caído. Jesus continua e diz para os discípulos: veio o segundo representante da lei, o levita. O levita está vindo na mesma calçada que o homem, ou melhor, ele estava vindo na outra calçada, só corrigindo o texto sagrado aqui, estava vindo na outra calçada, e de repente ele olha de longe e ele vê que tem alguém caído. Aí Jesus diz que ele atravessa do lado onde estava o homem caído. Ele é curioso, ele quer ver de perto o que está acontecendo, e ele chega, ele olha o homem que está caído. Ele provavelmente, ele deve ter feito mais ou menos assim, ficou pensando. A violência está demais, né, gente? É muita gente sofrendo. Mas Jesus diz que ele segue o caminho sem prestar nenhuma ajuda. Aí vem um terceiro personagem, o samaritano. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Os samaritanos não tinham o mesmo status que tinha um levita e um sacerdote, mas lá vem o samaritano. E a Bíblia diz que quando ele vê o homem que está caído, ele vai na direção do homem e ele sente muita pena dele. Em outra versão diz, ele compadeceu-se do homem. Eu fiquei pensando, o que significa a palavra pena? Vamos para a Wikipédia. O que é pena? É ter dó de alguém. Segundo dizem a Wikipédia, é uma das emoções mais confusas de descrever, porque além de ser raramente experimentada, não é toda hora que a gente sente pena. Muitas das vezes se confunde com uma série de outros sentimentos que criam um estado de angústia no ser humano. Agora vamos para a definição pastoral. O que é pena? A pena, ela gera tristeza pelo sofrimento do outro. A pena, ela gera o desejo de ajudar alguém. E quando você não consegue, quando você tem pena de alguém, você se compadece de alguém e não pode ajudar essa pessoa, a sensação que a gente tem é de impotência. Você já sentiu isso alguma vez por alguém? Você queria ajudar aquela pessoa, você queria fazer alguma coisa, mas você não tinha como. Esse é o sentimento de pena, que muitas vezes gera uma sensação de impotência quando você não pode ajudar. A pena, ela é empática, ou seja, ela desperta em nós um sentimento de pesar pelo outro, porque quando você sente pena de alguém,
Você se coloca no lugar da pessoa, você sente as dores da pessoa, você sente a angústia da pessoa, você sente o sofrimento da pessoa, a vergonha da pessoa. É isto que é ter pena. E Jesus diz que o samaritano, ele olha para aquele homem e ele sente tudo isso, ele sente a indignação de alguém que estava indo seguro por uma estrada e de repente foi saqueado, foi roubado. Ele sente a mesma indignação que aquele homem está sentindo de estar desnudo e pessoas passando ao seu lado e ninguém fazendo nada para lhe ajudar. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus manifestou por 2 vezes sentimento de pena por Jerusalém. A primeira em Lucas 13, 34, Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Olha o sentimento de pena. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo. Jesus olhava para Jerusalém e ele diz assim: assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está sentindo pena de Jerusalém, porque ele está vendo a condição espiritual daquele povo. E tudo que Jesus quer fazer é trazer aquele povo para a sua proteção. Mas ele diz: vocês não quiseram. Lucas capítulo 19, 41, 42. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, ele chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Igreja do Senhor, preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Você tem chorado pelos outros? Você tem chorado pela tua cidade? Sabe, querido, às vezes a gente diz que nós amamos as pessoas. Vamos voltar para a passagem do bom samaritano. O sacerdote e o levita não foram capazes de socorrer o homem que estava caído. Sabe qual a conclusão que eu chego? Que o fato da gente ser religioso e dizer que ama as pessoas não é suficiente. Queridos, o mundo, as pessoas que estão lá fora no mundo, estão cansados de ouvir os crentes dizer: eu amo, eu amo, eu amo, e não conseguem ver amor. O mundo lá fora está como aquele homem caído na beira do caminho, que está desnudo, envergonhado, sofrendo dores, sem nada, porque foi despojado de tudo, mas ele ouve a igreja passar, como o sacerdote e o levita, dizendo: eu amo, mas não consegue ver a expressão do amor. O diabo tem destruído muitas famílias, e os cristãos estão calados, ignorando o sofrimento das pessoas que estão caídos ao nosso redor. Todos os dias a gente se depara com pessoas assim, mas nós estamos agindo como os representantes da lei. Diante da destruição das vidas, das famílias, das crianças, dos jovens e dos adultos, a única coisa que a gente sabe dizer é que eu não tenho nada a ver com isso. O problema é do mundo. Às vezes a gente diz que ama, mas que amor é este, igreja do Senhor? Que amor é este que concorda com o erro dos outros, mesmo sabendo que a mentira das pessoas vão condená-las ao inferno? Que amor é esse, queridos, que a gente diz que tem, mas a gente omite a verdade para ter a simpatia das pessoas? Que amor é esse que a gente diz que tem pelas pessoas, mas não somos capazes de dizer para a pessoa: cuidado, porque o caminho que você está trilhando vai te levar à perdição? E aí o diabo faz suscitar dentro da igreja um falso amor, onde as pessoas dizem: não, Deus ama de qualquer maneira, fica do jeito que está bom. E infelizmente tem muitas pessoas indo para o inferno de qualquer maneira, de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque a igreja está sendo omissa. Nós estamos falando que amamos, mas a gente não está nem aí com o estado eterno das pessoas. Qual é o amor que Deus quer que a gente tenha pelas pessoas?
Será que é o amor que deixa os nossos colegas, parentes e amigos irem para o inferno, enquanto a gente assiste calmamente? Será que o amor que Deus quer que a gente tenha é o amor que a gente está vendo as pessoas morrer? Ah, não, eu não posso falar nada, eu tenho que concordar com ele. Isso não é amor, igreja. Isso é omissão. E omissão é pecado aos olhos de Deus. Nós estamos pecando aos olhos de Deus, porque estamos sendo omissos diante do Senhor, quando não somos capazes de dizer a verdade e aceitamos a mentira. E muitas vezes a gente se veste de vestes que parecem cristãs para enganar-nos a nós mesmos. A gente olha para o espelho e diz: eu estou me parecendo um crente. Mas nós não estamos amando. Por isso que Paulo falou: o mais importante de todas as coisas é o amor. Não adianta ter profecias, não adianta ter línguas estranhas, não adianta se manifestar dentro da igreja dizendo que está cheio do Espírito Santo. Se não tiver amor, não adianta nada, minha gente. O amor que Deus quer não é o amor vinde como está e fique como está. O amor que Deus quer que a gente tenha é aquele amor que a gente olha para as pessoas e diz: cuidado, cuidado, isso não te faz bem. E olhar para a pessoa nos olhos dela e falar: cuidado, isso vai te levar para o inferno. Esse é o amor que Deus quer. O que foi que o samaritano fez? Um instante de louvor, vem à frente, porque se vocês não vierem à frente eu vou pregar mais uma hora. Pode pregar. O que o samaritano fez com o homem que estava caído? Lucas capítulo 10, 34 e 35. 7 coisas que esse homem fez. Primeira coisa, ele chegou perto. A Bíblia diz que ele chegou bem perto do homem. Tem crente que diz que ama. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, igreja do Senhor, e para aqueles também que vão nos assistir depois. Se tem um povo preconceituoso na terra, esse povo se chama evangélicos. É por isso que eu não gosto nem muito desse nome. Eu prefiro ser chamado de cristão, seguidor de Cristo. Porque se tem um povo preconceituoso, são os próprios evangélicos. Nós estávamos hoje aqui fazendo um culto, adorando ao Senhor. E é interessante que as pessoas que não são cristãs passavam na calçada e ainda olhavam, sorriam, cumprimentavam, aceitavam o folheto. Mas quando vinha um crente, o crente fazia o que? Atravessava a rua do outro lado. É assim, não é, minha gente? Eu estava do outro lado olhando e falando: Senhor, tem misericórdia ao povo ignorante, que diz que vai morar no céu deste jeito, que ignora os seus próprios irmãos, que lutam entre si, que guerreiam entre si, pastores que se matam por causa de rebanho, e crentes que vão para o inferno criticando a vida alheia. O que foi que o bom samaritano fez? Ele chegou perto do homem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando você ver alguém sofrendo, não seja um sacerdote ou levita, seja um bom samaritano. Chegue perto, veja o que está acontecendo. Judas capítulo 1, versículo 23. Salvem outros, tirando-os do fogo. Tem gente morrendo perto de você. Chegue perto, estenda a mão. Segunda coisa que ele fez, ele limpou os ferimentos daquele homem. E sabe como que ele limpou? Com azeite e com vinho. O azeite e o vinho na Bíblia representam o Espírito Santo. O azeite representa a unção, o vinho representa a alegria. Aquele homem, ele vai limpar os ferimentos com o Espírito Santo, porque só quem pode mudar o coração de uma alma ferida é o Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que aquele homem faz, ele enfaixou aquele homem. Ele passou ataduras nele, em volta dos ferimentos, protegendo o homem de qualquer infecção. Ou seja, ele protege aquele homem. Ele então agora ele cuida daquele homem, ele protege, ele se preocupa com ele. Em quarto lugar, ele coloca o homem em seu próprio animal.
Ou seja, ele vai carregar aquele homem naquele momento como se fosse o seu próprio fardo. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: ajudem uns aos outros, porque assim vocês vão estar obedecendo a lei de Cristo. É isso que o bom samaritano faz. Ele pega o homem, ele coloca no seu cavalo, ele vai a pé, mas ele carrega o homem, porque o homem estava mais necessitado do que ele. Quinto lugar, ele leva o homem para uma pensão, onde ele cuida dele. Sabe onde fica a pensão? Aqui na igreja do Senhor. Aqui é a pensão. A igreja é o pronto-socorro para cuidar dos feridos. Discipulado é um medicamento de cura. Escola bíblica dominical é outro medicamento de cura. Oração é outro medicamento de cura, de libertação e de saúde espiritual. Em sexto lugar, ele vai afiançar a estadia do homem na pensão. Jesus disse que aquele homem, ele vai abrir mão do seu tesouro para salvar a vida daquele homem. Eu te pergunto nesta noite, qual é o seu maior tesouro? Se você pudesse, coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Qual é o seu maior tesouro? É o seu tempo? Qual é o seu maior tesouro? É o seu recurso? Esse homem, ele vai abrir mão do seu tesouro. Ele vai pegar 2 moedas dele, do seu próprio bolso. Ele vai sacar essas moedas e vai fazer aquilo que Paulo fez aí em 1 Coríntios 9, 22, quando ele diz assim: eu me torno tudo para com todos, a fim de poder de alguma maneira salvar alguns. Ele vai pagar, ele vai empenhar o seu tesouro pela vida de alguém. Quantos de nós falamos que amamos a Deus, mas ignoramos as pessoas e não queremos gastar do nosso tesouro salvando aqueles que estão à beira do caminho? Em sétimo lugar, ele monitorou o homem, se preocupou com a recuperação do homem. Ele tinha que ir embora, ele tinha compromissos, mas depois de pagar, ele diz assim: quando eu voltar, eu pago a diferença. Ele mostra preocupação, monitoramento. Quando você convidar alguém para vir na igreja, não fique naquela: eu já convidei, problema dele, ele que venha, ela que venha com as suas próprias pernas. Não, passe na casa da pessoa, traz a pessoa, coloca as pessoas no teu ombro, literalmente falando, traz ela. Quando você encontrar alguém ferido, não diga assim: ó, problema dele, ó, você está doente, me segue. Não, ajuda, monitora, procura atender a necessidade da pessoa. Eu quero terminar, enquanto vocês já vão solando aí uma canção de adoração ao Senhor, e vocês já vão adorando ao Senhor, uma oração que todo cristão deveria fazer pelo menos uma vez por dia. Talvez vocês já tenham feito isso hoje. Senhor, dá-me amor e ensina-me o que é o amor. A gente tem que orar todos os dias e pedir isso para Deus. Falar: Senhor, eu preciso aprender a amar, porque nada é mais importante do que o amor. Gente, eu posso me equivocar. Todos nós que estamos aqui podemos nos equivocar. As nossas opiniões podem estar equivocadas. Mas se Deus colocar o amor em nosso coração, nós vamos aprender que mais importante do que as nossas opiniões é o amor de Deus derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Adore ao Senhor com esta canção. Enquanto em teu coração você busca o Senhor e pede a Ele por esse amor. Teu rosto, eu te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é este
alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante deste amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se você entrou aqui nesta noite e ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, e você deseja conhecer e ter este amor de Deus em teu coração, hoje é o momento para você tomar a melhor decisão na tua vida. A decisão mais importante na tua vida, que é aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você está aqui nesta casa hoje, e você veio visitar esta casa pensando consigo: ah, Deus, eu estou procurando uma igreja onde eu gostaria de poder servir ao Senhor. Eu quero te dizer que este lugar, esta casa, tem as suas portas abertas, e os nossos braços também abertos, os nossos corações abertos, para te receber como nosso irmão e irmã em Cristo. Se você deseja nesta noite reconciliar-se com Deus, talvez o amor que você tenha tido por sua família, por você, pelas pessoas que são irmãos na fé, talvez o amor que você tenha tido até então pelas pessoas que não são cristãs, seja diferente desse amor pregado segundo as Escrituras. Eu te convido agora para você orar comigo e pedir ao Senhor: Senhor, ensina-me a amar e dai-me mais amor. Ensina-me a amar primeiro ao Senhor Deus, acima de todas as coisas. Mas ensina-me a amar a igreja do Senhor. Ensina-me a amar os meus irmãos e irmãs da fé. Amar minha própria vida, amar a família, amar os filhos, amar o cônjuge. E amar as pessoas que estão à beira do caminho, como aquele homem, caídos, despidos, maltratados, humilhados, envergonhados, esperando alguém que tenha misericórdia, que tenha pena deles, que consiga sentir a dor deles e mudar a vida dessas pessoas, salvando-os do fogo eterno. Eu quero orar com você. Se você não se enquadra em nenhuma dessas situações que eu falei, mesmo assim eu quero orar com você neste momento, porque certamente todos nós, pecadores que somos, precisamos desse amor em nosso coração, amém? Quem precisa desse amor? Quem quer ser amado por Deus? E quem quer amar a Deus? Então feche os teus olhos agora, onde você está, e comece a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, de toda graça e de toda bondade, ó Deus, o Senhor que é a expressão máxima do amor, o Senhor que enviou o seu próprio Filho Jesus para que fosse morto numa cruz pelos nossos pecados, para a nossa remissão, o Senhor que nos perdoou, que nos resgatou, o Senhor que nos tornou seus filhos, o Senhor que nos trouxe para uma comunidade cristã, para vivermos como família, como irmãos, o Senhor que perdoa os pecados de muitos nesta hora, o Senhor que escreve o nome de pessoas nesta hora no teu livro da vida, o Senhor que muda neste momento o pensamento e as condições de muitos aqui nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, eu quero te pedir, ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, Senhor, a amá-lo com todas as nossas forças, amar o Senhor com todo o nosso entendimento, amar o Senhor com todas as nossas emoções, com o nosso coração, amar o Senhor com o nosso intelecto, com a nossa razão. Ensina-nos, Senhor, a amar-te cada dia mais e mais. Ensina-nos a amar, Senhor, as pessoas que estão conosco aqui nesta noite. Se você crê no amor de Deus que está derramado sobre o teu coração, eu gostaria que você se voltasse para alguém neste momento e você dissesse para esta pessoa uma palavra da parte de Deus. Você pode fazer isso. Então se volte para alguém agora
E que o Senhor abençoe você. E que a unção do Altíssimo esteja sobre você, sobre sua mente, suas mãos. Que o dom que o Senhor tem te dado para louvar, para tocar, para exaltar ao Senhor através das cordas, seja cada vez maior e melhor, pois a vontade de Deus é te levar para lugares mais longes e distantes e fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, agora abençoe a vida dessa pessoa que está do teu lado. Esta é a expressão do amor que nós temos um pelos outros. Quando nós não temos vergonha em dizer à pessoa que está conosco, ao nosso lado, aquilo que Deus tem para a vida dela. Ei, é bom se sentir amado? Melhor ainda é amar. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Dê amor e receba o amor de Deus em tua vida. Levante a mão. O grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão e presença do Espírito Santo seja sempre na vida de vocês, povo abençoado e amoroso. Deus os abençoe a todos. Amém.